nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Diácono Vinícius, louvado pelo Senhor está passando. Glória a Deus. Os irmãos de saúde, com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos vão juntos estarmos louvando a Deus com os hinos congregacionais. Hino de número 440 da nossa arte cristã. Vamos todos com alegria. Em viver para Cristo firme permanecerás, e a paz na porta sempre seguirás, e ao pé da cruz os teus cuidados deixarás. Faze já o teu querer, o seu poder seu te dará, de gozo brilho se inundará do coração, as manchas limpará, fazendo para sempre o seu querer. Queres ir após Cristo carregar a cruz, queres conhecer a paz que dá Jesus, queres ter de ti com a verdadeira luz. Faze já o teu querer, o seu poder vencedor te dará, de gozo brilho se inundará o coração, as manchas limpará, fazendo para sempre o seu querer. Queres dar ao céu os teus amigos retornar, deves preparar tua vida sem nada. Queres dar Jesus a tua vida mostrará. Faze já o seu está louvando ao Senhor com o hino de número 178. Vamos com alegria continuar bendizendo o nome de Jesus. Hino de número 178. Creio em Cristo Jesus, me obter gloriosa paz, perfeita paz, vinda de dores, paz,
todos em pé, para juntos lermos a palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Versículo 18, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18. Nos diz a palavra de Deus: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, dele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus nos entregou às concupiscências do seu coração a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Os mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Vamos, nesta oração, apresentar as atividades da igreja. Nosso pastor é o Ribeiro. Vamos apresentar a Escola Bíblica de Obreiros, a EBO, que terá início dia 1, na quarta-feira, e o encerramento será no domingo à noite. Tivemos uma reunião bastante poderosa segunda-feira, ontem à noite, e vamos orar, se possível, jejuar também os irmãos, se puderem em casa fazerem um jejum, apresentando este grande evento de grande envergadura, tanto na parte da estrutura, na parte financeira, orar por todo este evento para que Deus dê livramento, tudo ocorra para a glória do seu santo nome. Virão muitas caravanas desde Petrolina, ônibus, mais ônibus viajando, para que Deus guarde os irmãos, que nossos irmãos estarão vindo nas estradas, obreiros, liderança, para que nada de mal aconteça. Tudo ocorra para a honra e glória do nome de Jesus, e as nossas vidas sejam impactadas, edificadas durante esses dias. Grandes ensinadores estarão vindo de todo o Brasil, e a gente mais uma vez se impactado pela presença de Deus. Os irmãos também na igreja, e assim desejarem também participar, nos procurem, para a gente estar fazendo o link da inscrição, poder estar participando, os obreiros, os operadores, liderança geral da igreja, desse trabalho tão importante que é a Escola Bíblica de Obreiros. A Almadés estará presente na sexta-feira, o dia todo. O grande coral de mulheres da Regional 4 estará presente. Vai começar na quarta-feira, dia 1, toda a igreja, leitura inicial, na quarta-feira à noite. Na quinta-feira é um feriado, dia 2, que é o dia de finados. Os irmãos podem se programar para passar o dia todo lá na igreja, manhã, tarde, noite, o feriado. Na sexta-feira, o grande coral de mulheres da Regional 4 vai estar participando lá o dia todo, e vai ser uma bênção para a glória de Deus.
Nos sábados, tudo, dia todo, no domingo, pela manhã, à tarde, vai dar uma pausa, e à noite, um culto de adoração, de gratidão e encerramento, em nome de Jesus. Vamos orar pelos eventos da igreja, pelas atividades ainda que ainda restam, deste final de ano, da Regional 4, festa da campanha em Casa Amarela, domingo que vem, dia 25 e 26, festa da campanha de novembro, aqui da campanha, a PCA Linda. Culto natalino, faremos um grande culto natalino, se Deus permitir, aqui na Praça da Conquista. A gente vai realizar um grande trabalho. Teremos dia da Bíblia, início de dezembro, algumas atividades. Sábado que vem tem o Congresso do Jazz, a BCA Kids, da Seara, Congresso lá em Sicupira. Domingo à tarde aqui terá a confraternização das crianças e vai ser bênção em nome de Jesus. Vamos orar por Deus contra o Padre de Saúde, nosso pastor, que está à frente desta obra, dando vitória aos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Nosso irmão Renato vem aqui está orando por esses pedidos, em nome de Jesus. Após as crianças, elas louvam a Deus com o hino. Saúde, Senhor, para o Senhor. Amém. Essa oração apenas como sempre, agora pela nossa burguesa, a Deus continuar com saúde e se recuperar bem da sua cirurgia. Justo é Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo a presença, ao mesmo tempo desse dia, que é graças ao oportunidade que tu me deste, de estar na tua presença, estar na tua casa. Meu Deus, pela tua palavra feliz da desta noite, pelo teu filho, Senhor, que vai nos ensinar, usa, Senhor, conforme a tua vontade, naquilo que a tua igreja está precisando. Meu Deus, nós também te apresentamos a escola bíblica do obreiro, Senhor, que seja guia, Senhor, impactante, que nós possamos, Senhor, guardar aquilo e botar em prática aquilo que vamos aprender naquele dia. Meu Deus, na direção a todos aqueles que vão fazer o ensinamento, aquilo que a tua igreja precisa ouvir, Senhor.
glória a Deus. Queridos irmãos, oremos o nosso diácono Wilson, está louvando a Deus, foi instituído o pastor Roberto para estarmos orando pelos dizimistas e ofertantes e estarão contribuindo com seus dízimos e as suas ofertas. Amém, irmãos, vamos louvar as nossas cabeças e estaremos orando pelos servos de Deus. Maravilhoso Deus, aqui estamos mais uma vez diante da tua presença, Senhor, te agradecendo pela tua bondade e pela tua fidelidade em nossas vidas. Senhor, neste ano queremos te apresentar os teus filhos que com alegria, prazer e satisfação estarão, Senhor, contribuindo com os santos dízimos e ofertas para a manutenção do teu trabalho. Senhor, veja os teus filhos que se encontram desempregados, sem condição alguma de contribuírem, porém têm o desejo. Senhor, continua abençoando os teus filhos que fazem este trabalho de recolhimento, que façam com amor e dedicação. Tudo isso te pedimos e juntos te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nunca houve noite que pudesse pedir
Senhor. Amém. E agradecemos a Deus pela oportunidade feliz de estarmos em Sua presença para falarmos a Ele este ensino e aprendermos também a Sua palavra. Amém. Graças a Deus por cada um que nesta noite chegaram, para estarmos juntos, meditando e refletindo sobre a palavra de Deus. Nós queremos convidar a igreja, todos nós abrirmos a nossa Bíblia na Epístola ou Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos. Esse texto nós temos meditado nele já algumas doutrinas que nós estamos meditando. Duas doutrinas atrás, estamos estudando sobre a doutrina de Deus. Aí começamos a falar sobre o conhecimento de Deus e falamos sobre a singularidade de Deus. Conhecimento de Deus, ou sobre Deus. A gente ponderou aqui alguns pontos quando nós vamos estudar sobre Deus. A gente fez algumas considerações, não é? Sobre o estudo de Deus. E nós só sabemos algo porque Deus revelou. Esse conhecimento ele é um conhecimento limitado. E mesmo na eternidade, o homem ou a criatura jamais será conhecimento pleno de Deus, total. A criatura que é um ser infinito, o ser finito jamais pode compreender um ser que é infinito, que é Deus. Não é? Falamos também que Deus não é um objeto, né, que se leva para a universidade, para um laboratório e seca aquele objeto, para fazer toda a definição sobre aquele objeto. Deus não é um objeto. Não é? E tudo que sabemos sobre ele é porque Deus permitiu ser conhecido. Se Deus quisesse se ocultar do homem ou da sua criatura, o homem jamais saberia que existe esse Deus. Ficaria apenas na revelação geral. A revelação geral de Deus por meio da criação, por meio da história, da consciência. E toda a revelação de Deus, a revelação geral que Deus providenciou a todos os homens, em todos os lugares, não é suficiente para levá-lo para operar a salvação. Nós falamos aqui sobre as características da revelação de Deus, e está dividido em revelação geral e a revelação especial. A revelação geral de Deus, a forma como Deus se fez conhecido pela maneira geral, quer dizer, a todos os homens, é por meio da consciência, através da história geral da humanidade e por meio através da natureza. Né? O homem olha para a criação e a natureza declara, né, a existência de um Deus soberano. Salmo 19, verso 1 diz que os céus manifestam a glória de Deus e a terra anuncia a obra das suas mãos. Dentre tantos outros versos também, né, que mostra a criação declarando um Deus soberano. Os cientistas, grandes cientistas, filósofos, ao estudar a criação, sobre a vida, perceberam que por trás deste universo, desta criação tão perfeita, só poderia existir um Deus soberano que regia todo o universo. Essa é a revelação geral de Deus para a humanidade, em que o homem descobre que existe um Deus soberano, sendo que esta revelação geral, ela não revela quem é o Deus que está por trás. Ela só diz: existe um Deus aí que é grande, não tem como desse tamanho engolir a terra. Então a revelação geral que Deus providenciou para todos os homens, não é para a igreja, é para toda a humanidade. A revelação geral de Deus está aí para o homem perceber e entender que existe um Deus soberano. A revelação que opera a salvação é a revelação especial, a revelação por meio das Escrituras, por meio dos milagres, por meio da experiência pessoal com Deus,
por meio de Cristo, o seu Filho, que é a revelação especial de Deus, né, para a humanidade. Então, por meio da revelação específica ou especial, que dá para se chegar ao entendimento de quem é esse Deus, que Deus é esse, que Ele revelou, qual é o seu caráter, sua vontade, seus objetivos, seus propósitos, que Ele permitiu, né, e que Ele estabeleceu, e nós podemos conhecer. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E nós estamos hoje aqui porque um dia ouvimos a palavra de Deus, saímos, nós primeiro entendemos quantos de nós não eram cristãos, não praticávamos a nossa fé cristã, mas tinha um certo teimosinho, uma inclinação voltada para saber que existe um Deus soberano, um Deus que a gente poderia orar, que a gente poderia pedir a Ele, e a gente tinha essa consciência por meio desta revelação geral. Mas um dia ouvimos a palavra, esta palavra que foi pregada aos nossos corações, gerou a fé, e a fé operou a salvação. E não existe salvação em nenhum outro nome no céu, na terra e nem debaixo da terra, senão por Jesus Cristo. E nós exercemos a fé, estamos aqui hoje salvos na sua presença, e louvamos a Ele pelos benefícios que o Senhor tem nos feito por meio desta tão poderosa salvação. Falamos sobre o conhecimento de Deus e depois falamos sobre a singularidade de Deus, que foi terça-feira passada. Nós falamos sobre a singularidade do nosso Deus soberano. E falamos que a singularidade de Deus ela está expressa por meio da unidade numérica de Deus. Quando falamos que Deus ele é singular, nós falamos que Deus ele só existe uma divindade, no sentido de unidade numérica, só existe um Deus. Quando falamos que Deus ele é singular, só existe um Deus, não existe outro Deus, só existe Ele mesmo, Ele sozinho, e o resto é criatura. Tudo veio por causa dele, feito por Ele, para Ele, são todas as coisas. Quando falamos que Deus ele é singular, falamos também sobre a natureza perfeita de Deus. Quando dizemos que Deus ele é singular, estamos nos referindo à sua natureza perfeita. Nenhum homem se iguala, ou nenhuma criatura se compara, ou se aproxima, ou chega próximo de Deus, nem chega próximo de Deus. Até mesmo aquilo que Deus compartilhou com o homem, segundo a imagem, sua imagem e semelhança. Nós falamos aqui que o aspecto da semelhança de Deus no homem não é o aspecto físico, mas o aspecto imaterial, espiritual, que Deus colocou no homem. E até mesmo aquilo que Deus compartilhou com o homem, mesmo, por exemplo, Deus amando, o homem também ama, mas o homem não ama como Deus ama. Deus é santo, o homem também pode ser santo, mas não como Deus é santo. O homem é santo porque Deus é santo, mas como Deus, ninguém pode ser santo, O Deus é justo, faz parte da sua natureza ser justo, o justo juiz. O homem pode exercer justiça, pode, a parte humana é um homem justo, mas o homem, por mais que seja, que tenha características de integridade, seja um juiz, de respeito, de autoridade, que exerce o seu papel como cidadão da terra, mas ele não pode ser tão justo como Deus ele é justo. Então, até mesmo naquilo que Deus compartilhou comigo e com você, não dá para se aproximar de Deus. Ninguém é santo como Deus é santo, ninguém é justo como Deus é justo. Então a sua natureza, a natureza de Deus,
pessoal. Falamos que Deus ele é um ser pessoal, e a pessoa não é definida pelo corpo, mas pelas características de personalidade. Se eu deixar de ter um braço, eu não vou deixar de ser pessoa, porque eu perdi um braço, porque eu perdi uma perna, porque eu deixei de ver, deixei de ouvir, deixei de falar. Então a pessoa não é definida pelo corpo, senão o animal que tem corpo seria uma pessoa, e não é uma pessoa. O animal não tem características de personalidade como o homem ele é, como Deus fez o homem, segundo a sua imagem e semelhança do homem. O homem é um ser racional, intelectual, tem sentimentos, reações, vontade, e Deus ele demonstra ter características de um ser pessoal, um Deus que fala, um Deus que se comunica, um Deus que coopera, um Deus que participa, um Deus que reage, um Deus que se comunica, um Deus que assiste, um Deus que tem vontade. Então Deus tem características de um ser pessoal. Ele não é uma força cósmica, ele não é o universo, como diz aí alguns filósofos, que a divindade é um universo que não tem fim. E entre outras colocações, Deus ele é um ser pessoal, ele se comunica, ele participa, é um Deus presente, é um Deus que está tão longe devido à sua grandeza, mas é um Deus que está tão perto ao mesmo tempo, habitando em nós, se manifestando em nós, sobre nós. E a Bíblia diz que ele habita convosco para todo sempre, amém? Então Deus ele é um ser pessoal. Falamos que Deus ele é Espírito, mostramos aqui versículos mostrando que o próprio Jesus disse que Deus ele é Espírito, e por ele ser Espírito, em Deus não existe substância em Deus material, como nós somos, uma unidade composta, corpo, alma e espírito, que junto define o homem. Deus não tem substância material, Deus não tem corpo físico. Aliás, quando vamos estudar hoje sobre a Trindade, vamos falar hoje sobre a Santíssima Trindade, das três pessoas que compõem a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho, que é Jesus, é a única pessoa da Santíssima Trindade que possui um corpo. É o Filho, Jesus, o corpo que esteve aqui no seu ministério terreno, mas foi corpo e ao terceiro dia ressuscitou. E este corpo ressuscitado, glorificado, subiu assunto aos céus. E este corpo humano, glorificado, nós seremos esse corpo material de Jesus ressuscitado, glorificado, nos céus. Então, visivelmente, o homem jamais poderá ver a Deus. João 1,18 diz que Deus nunca foi visto por ninguém. E a gente leu aqui também Timóteo, o apóstolo Paulo dizendo: Deus nunca foi visto e nunca poderá ser visto. Ele habita na luz inacessível, pois ele só possui a imortalidade e habita na luz inacessível, ao qual o homem nunca viu e nem poderá ver Deus. Então Deus não pode ser visto, porque ele é Espírito. Mas seremos Deus, veremos a Santíssima Trindade, as três pessoas visivelmente em apenas um corpo visível, que é o corpo de Cristo. Se a igreja me entende, diga amém. Não vai ter três tronos, um para o Pai, um para o Filho e para o Espírito Santo. Um trono nos céus. Isaías, quando viu o trono aberto, no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no alto sobre o trono. João capítulo 12, 41 diz, João diz que Jesus, o próprio Jesus diz que Isaías viu a Cristo. João diz que Isaías viu a Cristo quando viu a sua glória. E Paulo, em Atos 28, diz que foi o Espírito Santo que estava sentado no trono falando com Isaías. Então percebemos as três pessoas da Santíssima Trindade visivelmente em apenas um corpo. O que estava assentado, o Senhor, viu o Senhor assentado
Espírito. Deus, ele é eterno, falamos da eternidade de Deus, e por Deus ser eterno, essa eternidade se entende de três maneiras. Primeiro, Deus nunca teve começo. Segundo, Deus nunca terá fim, seus anos nunca terão fim. E terceiro, Deus não depende do tempo, não está preso ao tempo do homem, ao tempo cronos que ele mesmo criou para que o homem habitasse. O tempo cronos que Deus estabeleceu, conforme Gênesis 1 diz, no princípio, já está falando aí do tempo cronos, não no princípio de Deus, porque Deus nunca teve princípio, Deus nunca começou a existir, Deus nunca teve primeiro, segundo dia. No princípio de tudo, quando Deus resolveu criar todas as coisas, Deus cria o tempo, é uma das primeiras criações de Deus, é o tempo cronos para o homem habitar, não é? Para o homem viver. Deus não depende, a Bíblia diz que o que é já foi, o que há de ser também já foi. Diga amém por isso. Amém. Daniel 2:21 diz que Deus muda os tempos e as horas, não é? Deus muda o tempo e as horas. A gente vê Isaías, Deus voltando à sombra do relógio de Acais, né? Voltando, falando com o rei Ezequias. Então Deus, ele não depende do tempo humano, não está preso, tudo está patente aos seus olhos, ele é eterno. A eternidade de Deus, ela é para trás e para frente, nem teve começo e nem terá fim, não é? Já o homem, nunca o homem teve começo. Toda criatura, os anjos tiveram começo, não é? Os seres criados, toda criatura teve início. Deus nunca teve início, ele é, sempre foi e sempre será. Amém? Então Deus, ele é pessoal, Deus, ele é Espírito, Deus, ele é eterno, Deus, ele é uno, ele é único, Deus, ele é imutável. Falamos aqui sobre a imutabilidade de Deus, que Deus não pode mudar, não é? Deus não pode mudar, Deus jamais fará algo que vá contra a sua própria natureza. E é porque Deus não muda que nós não somos muitas vezes consumidos. Como ele disse para Israel, Oséias capítulo 6, versículo de número 3, o Senhor disse: eu, o Senhor, não mudo, por isso, ó casa de Jacó, vós não sois consumidos. A Bíblia diz que Deus não pode mentir, Deus não pode ser tentado pelo mal, não é? Deus não pode ser, Deus não é influenciado, Deus não é tentado e a ninguém tenta, Deus jamais fará algo. Irmãos, às vezes a gente se pega falando tanta besteira porque a gente aprendeu errado, escuta errado. Às vezes muitos hinos que são cantados, às vezes a gente já aprendeu a louvar e transforma esses hinos às vezes em doutrina, não é? Acaba ensinando, às vezes se pega até dizendo o que a Bíblia diz através de uma letra de um hino, não é? E a gente atribui tanta coisa a Deus que não é Deus, porque Deus jamais. Eu disse isso hoje à tarde para uma senhora, uma irmã, que pediu a mim um conselho. Ela é de outro ministério, ela contou uma situação que estava acontecendo na igreja dela, e ela pediu a mim minha orientação, um conselho. E eu escutei ela falando, e na visão dela, ela disse que Deus já havia revelado algo a ela, uma obra que ela iria fazer, e ela levou para o líder dela, o pastor dela, e o pastor não aprovou, e ela estava indignada porque o pastor dela não aprovou, disse não, e ela disse que Deus falou com ela, não é? Deus falou com ela, e o que ela queria fazer, ela contou um pouco, resumindo, dizendo que ela contou um pouco do projeto dela. E o projeto dela era totalmente paralelo, independente da visão da igreja. Ela queria criar um trabalho na casa dela, fazer um trabalho que já existe na igreja, mas com outra nomenclatura. Criar um trabalho mais fosse na garagem dela, e ela ia fazer um ensino lá, só para mulheres, porque Deus havia chamado ela, segundo ela, né, por revelação, para realizar esse trabalho. E ela ia procurar outro ministério porque o pastor dela não atendeu a visão de Deus. Eu disse para ela: irmã, Deus nunca fará algo que quebre os seus princípios.
Deus nunca vai revelar algo a mim, ou vai mandar eu fazer algo que quebre um princípio que Ele mesmo estabeleceu. Deus não vai. Se eu estou debaixo de uma autoridade delegada por Deus, espiritual, eu não posso criar um trabalho ou realizar algo, atribuir a Deus que vai contra todo um princípio que Ele mesmo estabeleceu. Aqui eu vou criar um trabalho, uma nomenclatura nova, totalmente diferente da visão do ministério que eu faço parte, da igreja, não é? Ele não vai. Então o pastor não está sendo desobediente, insubmisso, não está tendo visão, porque a senhora teve uma revelação pessoal, não é? Uma revelação pessoal que a senhora atribui a Deus, não é? E o pastor não está fazendo. Deus jamais fará. Às vezes outras questões também espirituais, dia a dia, às vezes atribuindo, mas Deus está permitindo, é Deus que quer assim. Às vezes uma situação, irmãos, que envolve até pecado, uma situação de parentes que estão em pecado, não, mas Deus está permitindo essa situação. Deus não tem nada a ver com isso, irmãos, são totalmente de liberdade, escolhas humanas. Se tem uma coisa que Deus respeita, é a liberdade humana. A graça, ela respeita a nossa liberdade. A graça, ela respeita o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade, a nossa escolha. Nós não somos robôs. As nossas ações não estão decretadas por Deus. Tudo que fazemos já está impulsionado, inclinado. Nós temos escolhas. Deus nos deu livre-arbítrio, a vontade de escolher, de desejar, de projetar. Agora o cristão submisso, é claro, dependente de Deus, ele vai entregar os projetos ao Deus que responde, o Deus que direciona, o Deus que auxilia ele, não é? Para isso é o Deus que nós servimos, é o Deus que participa, que coopera, que ensina, que instrui. Todo aquele, a sabedoria de Salomão, né? Salomão escrevendo sobre a sabedoria. A gente muitas vezes diz que é Deus, né? Eu amo os que me amam, mas ali é a sabedoria que está dizendo. O contexto ali de Provérbios, quando diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, esses me acharão. Ali é a sabedoria que está falando. Salomão está se referindo à sabedoria. A sabedoria está dizendo: eu amo os que me amam. Deus não só ama aqueles que amam a Ele, mas a sabedoria só ama aqueles que amam a ela. E a sabedoria diz assim: e os que cedo me buscam vão me achar. É a sabedoria que está dizendo, não é? Então, Deus não fará nada que vá contra a sua própria vontade, não é? Deus não vai querer uma situação que envolva uma natureza de pecado, uma injustiça, algo que quer o princípio de autoridade, de hierarquia, não é? Deus não vai contra os seus princípios. As ações são humanas, a soberania de Deus, é claro. Mas a liberdade do homem, por exemplo, Deus tinha um chamado na vida de Jacó. Deus tinha, e antes que ele nascesse, Deus já tinha escolhido Jacó, não é? Escolhido Jacó para dar continuidade, ser um patriarca, dar continuidade à herança. Mas Jacó, ele engana seu irmão, engana seu pai, se disfarça de Esaú para tomar a primogenitura, a bênção do seu pai. A ação não foi de Deus, Deus não mandou ali, a ação totalmente humana. E Deus, irmãos, não precisava nada daquilo que Jacó fez para abençoar Jacó. Deus não precisou nada daquilo, ação totalmente humana, carnal, não é? Jacó ali ainda não tinha passado por uma experiência pessoal com Deus. Só depois do Val de Jabó, que ele encontra-se com o anjo, e a partir de Deus muda o nome dele, e a gente vê o seu caráter mudado, a experiência pessoal com Deus. Mas até então, irmãos, o camarada era enganador, enganou o pai, não é? Enganou o irmão ali, com um prato de lentilhas, não é? Deus permanece na sua soberania, mas a ação totalmente humana. Deus não compactua com mentira, com disfarce, não é? Deus não precisou. A maior prova disso é que quando Jacó já era velho, José trouxe os dois filhos dele, Manassés e Efraim, para apresentar, e ele segue. Quando coloca as mãos, e José coloca o mais velho debaixo da mão direita dele. Mas Jacó, quando estará com as mãos sobre a cabeça dos seus netos, Deus manda a Jacó vira a mão. E Jacó vira a mão. E José: não, meu pai, o primogênito já está debaixo da sua mão direita. Meu filho,
e as duas testemunhas entre acordo, elas passavam no meio do sacrifício e pronunciavam a palavra de juramento, e às vezes colocava até uma pessoa de patente alta para jurar em nome daquela pessoa. Quando Deus pede para Abraão estabelecer o altar, colocar lá o sacrifício, como Deus não viu ninguém maior do que ele para jurar, e não podia ser Abraão, porque Abraão era falho, Deus mesmo passa aí no sacrifício e faz o juramento por si mesmo, porque já que ele não erra, já que ele não falha, para que a minha promessa contigo, com o meu povo, com os meus herdeiros, não se quebre por causa da tua fragilidade, já que não tem outro nome maior do que o meu para se jurar, eu juro por mim mesmo, Abraão, que vou cumprir a minha promessa, porque o Senhor não posso mentir. E porque Deus não pode mentir e pode mudar, é que nós estamos aqui debaixo da sua misericórdia. Irmão, se Deus fosse tratar eu e você, como muitas vezes eu e você trata as pessoas, irmão, a gente não estava nem aqui mais para contar a história. Se Deus fosse tratar eu, você, pela mesma maneira como eu e você muitas vezes trata o nosso próximo, o nosso irmão, às vezes está com cara feia, porque o irmão fez isso, a irmã disse isso, fulano não perdoou, fulano não quero ver na minha casa, fulano depois que fez aquilo não quero saber mais. Se Deus fosse tratar a gente, nós vamos entrar no nosso próximo, mas porque Ele não muda, a Bíblia diz que a misericórdia dele é acaso não sermos consumidos, e ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, e não é fiel a mim mesmo, a mim que sou falho, Ele é fiel a Ele mesmo, e porque Ele é fiel a Ele mesmo, a gente não é consumido. É a misericórdia dele. Ele disse para Davi: eu não tirarei a minha misericórdia sobre a casa de Davi como tirei de Saul. Não tirarei. Ele disse por mim mesmo: eu não minto, Davi. Eu não minto, eu vou cumprir. Teus filhos vão se assentar no trono, e ainda que os teus filhos sejam rebeldes, eu vou castigar. Mas sobre a tua casa não faltará quem se assente no trono. Veio os rebeldes surgir, vários reis rebeldes, ia passando. Tinha mais ruim do que bom, mas Deus não deixou de cumprir, porque Ele disse assim: eu não vou retirar minha bondade, eu vou cumprir, porque no final se assentará um, e esse reino será eterno. Então, Deus ele é imutável, e nós falamos que Deus ele é uno, mas Deus também ele é triuno, não é? Deus ele é uno, Deus é um, mas Deus também ele é triuno. É onde fala sobre a triunidade de Deus, a Santíssima Trindade. E a unidade de Deus, irmãos, ela não vai de contra a triunidade de Deus. Pelo fato de Deus ser um, como nós aprendemos, não vai de contra a Ele ser também três, ser três em um, não é? E quando nós vamos para a Bíblia, irmãos, o conceito da triunidade, ou como os irmãos conhecem melhor, da Santíssima Trindade, né? Da Santíssima Trindade, o conceito, apesar da palavra Trindade não aparecer na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não é pelo fato por não existir este nome que a doutrina não existe. Por exemplo, existem outras palavras que Deus ele é, que é uma doutrina que não aparece. A palavra onisciência, onipresente, não aparece na Bíblia, e Deus não deixa de ser onipresente porque a definição da palavra não está lá. Então, a doutrina da Trindade é difícil de descrever de maneira clara, não é fácil de se explicar a doutrina da Trindade, mas é fácil perceber, enxergar a manifestação desta doutrina, da presença desta doutrina que pertence ao credo da nossa igreja, faz parte do nosso credo de confissão de fé. E nós enxergamos isso desde Gênesis, o ato da criação, até os fins dos tempos. Desde Gênesis Apocalipse percebemos a manifestação desta doutrina da Santíssima Trindade.
A Trindade, ela, na verdade, ela é um mistério. Segundo Luiz Berkoff, a Trindade ela é um mistério, não somente no sentido bíblico de que se trata de uma verdade anteriormente oculta e depois revelada, mas também no sentido de que o homem não pode compreendê-la e não pode torná-la inteligível. Não é? Veja o que esse grande estudioso diz: apesar de ser uma verdade que anteriormente estava oculta, porque a revelação ela é progressiva sobre Deus, e ela vai se revelando, vai aparecendo mais, até que chegue ao Novo Testamento. Temos uma compreensão muito maior, mais ampliada sobre a Trindade no Novo Testamento, apesar que o Antigo também está implícito lá, os textos sobre a Santíssima Trindade, mas é no Novo Testamento que vai clarear mais. Mas mesmo assim é difícil de escrever ou de ensinar, porque nada aqui na terra, irmãos, tem algo que a gente vá comparar ou explicar, tentar comparar algo material para explicar. Não existe nada aqui na terra, por mais que a gente use de analogias, de didática, de ilustração para ensinar muitas vezes uma criança, numa escola bíblica dominical, numa sala de discipulado. Não existe. A gente pega o ovo, né? Casca, gene clara, 3 partes, é uma coisa só o ovo, não é? Quem já ouviu falar aqui da exemplo do ovo? Né? Casca, gene clara, os 3 é o ovo, para explicar sobre a Trindade. Deus é 3 em 1. Os estados sólido, líquido e gasoso da matéria, para tentar mostrar o que é Deus. O gelo, né? Também. Outras coisas, o triângulo, né? O triângulo feito de 3 partes. Se você tira uma parte, deixa de ser triângulo. E tentam mostrar através de várias coisas, mostrar a Santíssima Trindade, mas nada se aproxima do que é a Trindade. O corpo humano, por exemplo, o homem é feito de 3 partes: corpo, alma e espírito. Isso não deixa de ser uma digital de um Deus que é 3 e que criou boa parte da sua criação em 3. Mas mesmo assim não é igual, porque o homem é uma unidade composta que se complementa, são partes. Deus não tem partes, Deus não se acrescenta, Deus não se tira. Deus não é partes que complementando ou juntando, somando vai dar Deus. Deus ele é perfeito, diga amém por isso. Deus agora está com, Deus não é menos santo, ou agora é mais santo, ou agir com menos poder, ou com mais poder. Não, irmãos, Deus ele é pleno e perfeito. Tudo que ele faz é perfeito, e a base de tudo que ele faz é a sua santidade, não é? Para minha firma, as Escrituras ensinam que Deus é um e que além dele não existe outro Deus, mas a unidade divina é uma unidade e que nesta unidade há realmente 3 pessoas distintas, cada uma das quais é a própria divindade, não é? Nós não cremos, por exemplo, primeiro, o que não é Trindade, o que não é Santíssima Trindade. 2 coisas que não é Trindade. Primeiro, nós não cremos no triteísmo, que existem 3 deuses. Nós não acreditamos que existem 3 deuses, como muitas vezes nos acusa os testemunhos de Jeová, que a gente acredita em 3 deuses, por causa da didática que nós aplicamos para tentar entender melhor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, né? Dizem, vocês ensinam que existem 3 deuses. Nós não cremos em 3 deuses, cremos em um único Deus verdadeiro. Nós não cremos no triteísmo, é um Deus só, uma divindade só. Deus ele é único, soberano, sozinho, não existe outro Deus além dele mesmo. E nem acreditamos no unicismo. O que é isso? É que, por exemplo, é uma pessoa só. Não acreditamos que seja uma pessoa só. São 3 pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e do Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito, nem o Espírito é o Pai, o Filho não é o Espírito, nem o Espírito Santo é o Pai. São 3 pessoas distintas, mas o único Deus verdadeiro, o único que se revela
de cor azul são 3 canetas distintas, separadas, mas o que está dentro delas, com a mesma essência, a mesma cor, mesma fonte, mesma origem, é o que representa essa única substância que é da mesma forma. Por mais que tente comparar e não é igual, é só para os irmãos tentar refletir um pouco melhor sobre o que é Deus. É um Deus que é uno, só existe uma divindade, mas esta divindade ela se revela, se manifesta em 3 pessoas distintas, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Não é? É uma das maneiras fáceis. Quando nós vamos olhar, por exemplo, na doutrina da Trindade no Antigo Testamento, o Antigo Testamento não ensina de maneira clara e diretamente sobre a Trindade. E a razão é evidente: no mundo onde o culto de muitos deuses era comum, tornava-se necessário acentuar esta verdade em Israel, a verdade de que Deus é um e de que não havia outro além dele. Mas vejamos alguns prenúncios no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 1, versículo 1: no princípio criou Deus. A palavra Deus aí é Elohim, está no plural, não está no singular. A palavra no singular ali é El, mas a palavra aparece Elohim, a própria palavra já está no plural. Gênesis 1 e 26: quando Deus criou o homem, façamos o homem à nossa imagem. Façamos. Aqui não é anjos, anjo não criou, não existe nenhum versículo que apoie na Bíblia que os anjos participaram ou que compartilharam da sua imagem para o homem. Aqui é a Santíssima Trindade, a pessoa do Pai, do Filho e do Santo. Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Gênesis 3, versículo 22: o homem é como um de nós. Gênesis 11, versículo 7, quando Deus desce na torre de Babel para confundir as línguas, olha o que Deus diz. Gênesis 11, 7: desçamos e confundamos as línguas. Não é eu vou descer, é desçamos e confundamos as línguas. No plural. A Trindade está implícita em Números capítulo 6, na bênção de Araão, araônica, né? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor tenha misericórdia de 3 vezes a palavra Senhor, na bênção de Araão, araônica, né, para os filhos de Israel. É a bênção apostólica do Antigo Testamento, Números 6, 24 a 26. Senhor aparece 3 vezes. Isaías capítulo 6, versículo 3 e o versículo de número 8, o Senhor diz: a quem enviarei, quem haverei por nós? Não é por mim, é por nós, não é? Olha aqui mais uma vez aparecendo a pluralidade. Zacarias 12, 10 também vai mostrar ali a presença das 3 pessoas. Já no Novo Testamento, esta doutrina é mais esclarecida e melhor explicada. Vários textos do Novo Testamento mencionam as 3 pessoas divinas no anúncio do nascimento de Jesus, no batismo de Jesus, as 3 pessoas presentes na fórmula batismal: batizar em nome do Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos ensinos de Jesus sobre o Espírito Santo. Na bênção apostólica, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, essa que nós sempre damos no final do culto, né? Que a graça do Senhor Jesus, primeira pessoa, o amor de Deus nosso Pai, segunda pessoa, a comunhão e as consolações do Santo Espírito, terceira pessoa, as 3 pessoas presentes na bênção de Araão, araônica para os filhos de Israel, e na bênção apostólica para a igreja, a fórmula batismal, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é? Então, a gente vê vários textos, na diversidade dos dons, aparecem as 3 pessoas também atuando, nas epístolas gerais, 1 Pedro, Hebreus 9, 14, existe uma maneira melhor, irmãos, de também compreendermos a realidade bíblica da Trindade, quando nós analisamos o atributo que pertence, por exemplo, unicamente e exclusivamente a Deus, e
que são atribuídos tanto ao Pai, quanto ao Filho, quanto ao Espírito Santo. Fica até mais evidente, mais claro, quando a gente enxerga, por exemplo, aqui falamos aqui sobre atributos exclusivos de Deus. Aqui, ao longo desses dias de estudo, falamos que Deus ele é onipotente, Deus ele é onipresente, Deus ele é onisciente, Deus ele é eterno, Deus ele é imutável, não é? São atributos que pertencem exclusivamente a Deus. É chamado pelos estudantes da Bíblia de atributos naturais de Deus, são exclusivos de Deus. Deus não compartilhou esses atributos que só pertencem a Ele com ninguém mais. Pertencem exclusivamente a Deus, são naturais, são atributos, características de Deus que Deus não comunicou com homem nenhum. Só pertence a Deus. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê e enxerga a Bíblia declarando que o mesmo atributo que é declarado e atribuído ao Pai é atribuído ao Filho e atribuído ao Espírito Santo. Logo enxergamos a doutrina da Trindade, um Deus único que se revela por meio de três pessoas. Diga bem por isso. Por exemplo, nós temos na Bíblia sobre a eternidade, Salmo 90, verso 2, a eternidade atribuída ao Pai, ao Filho, Colossenses 1,17, e ao Espírito Santo, Hebreus 9, 14, a onipresença, Jeremias 23, 24, que é a onipresença é estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus estava subindo aos céus e disse para o discípulo: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Outra vez Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente no meio deles. Salmo 139, verso 7, para onde me hei do teu Espírito? O Espírito também ele é onipresente. O salmista diz: para onde eu irei ou fugirei do teu Santo Espírito? É onipresente, ou seja, atributos que só pertencem a Deus, atributos de onisciência. 1 João 5,20, Deus, o Pai, atributo conhecedor de todas as coisas, mas também a onisciência atribuída ao próprio Jesus. No capítulo 2 de João, quando ele entrou na festa do templo e realizou muitos milagres, e os religiosos, uma multidão, viram e se alegraram com os sinais, e a Bíblia diz que e a todos Jesus não confiava, porque a todos conhecia, porque ninguém precisava testificar o que havia no coração do homem, porque Jesus sabia o que havia no coração do homem.
liberar um perdão para o diácono Vinícius de algo que ele cometeu contra o irmão Clécio. É o irmão Clécio que tem que liberar o perdão para ele. O único que pode liberar o perdão, irmãos, é Deus, porque todo pecado que é cometido é contra ele. Você fez o irmão, mas o registro está lá diante de Deus. Só ele pode liberar o perdão, só ele pode perdoar os pecados. E biblicamente falando, no Antigo Testamento, só Deus poderia dizer assim: filho, os teus pecados estão perdoados. E Jesus perdoou antes da sua morte. Antes, não foi nem depois, foi antes da sua morte. Ele liberou o perdão, porque só quem poderia perdoar pecados era Deus. Eles razoando o coração, Jesus disse: por que vocês razoaram o coração, dizendo, porque este perdoa pecados? O que é mais fácil dizer para este homem: filho, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa, ou filho, perdoados são os teus pecados? Para que vós saibais que o Filho do Homem tem autoridade no céu e na terra. Digo o paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus perdoou pecados. Jesus é Deus. Glória a Deus por isso. Não é? A Trindade, nós vemos a Bíblia, a Trindade e as suas obras. Na criação, por exemplo, a criação é atribuída tanto ao Pai, Gênesis 1:1, quanto ao Filho, João 1:3, e ao Espírito Santo, Gênesis 1:2. A criação do homem é atribuída ao Pai, Gênesis 2:7, ao Filho, Colossenses 1:16, e ao Espírito Santo, João 33:4. A morte de Cristo é atribuída à vontade do Pai, João 13:16, é atribuída à vontade do próprio Filho, João 10:17, e à vontade do Espírito Santo, Hebreus 9, versículo 14. A chamada de obreiros, de ministros, é atribuída ao Pai, 2 Coríntios capítulo 3:5, ao Filho, Efésios 4:11, e ao Espírito Santo, Atos 10:28. Efésios 4:11 diz que ele mesmo deu uns para apóstolos, e subindo ao alto levou o cativeiro, e deu dons aos homens, e uns deu para apóstolos, e uns deu para mestres, e uns deu para doutores e profetas, evangelistas, não é? Nós vemos as obras de Deus, irmão, sendo atribuídas tanto ao Pai, quanto ao Filho, quanto ao Espírito. O Pai, a Bíblia diz que mora no salvo, o Filho mora no salvo, e o Espírito Santo mora no salvo. Jesus uma vez disse assim para os fariseus e para as multidões que estavam ouvindo: quem ama a Deus guardará a sua palavra em nós, viremos para Ele e faremos dele morada. Nós, quem é nós, irmãos? É o mesmo que disseram lá quando criou o homem: façamos o homem a nossa imagem. É o mesmo que disseram: desçamos e confundamos as línguas. São os mesmos que clamaram no céu diante dos anjos que o adoravam, dizendo: quem ainda ir por nós, a quem enviarei, quem anda ir por nós. É que os anjos diziam três vezes: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A segurança eterna do salvo é atribuída ao Pai, ao Filho e também ao Espírito Santo. Ou seja, irmãos, a Bíblia está repleta de ensinos, ou seja, é difícil de escrever a Trindade, mas é fácil enxergar a Santíssima Trindade em toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, quanto mais a gente vai se aproximando do Novo Testamento, a gente vai esclarecendo melhor essa revelação progressiva que Deus deu ao homem, à sua igreja, que Deus é um Deus único, soberano, mas que sempre se revelou e se manifestou sobre três pessoas: a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós, como cristãos, precisamos fundamentar nossa fé naquilo que cremos, na palavra de Deus. Espero que nenhum saia com dúvida hoje, ou trouxe aqui uma linguagem difícil que os irmãos não
eles ficam tentando isolar o texto para dizer: Jesus não é o Pai, mas Jesus nunca foi o Pai. A gente não crê que Jesus é o Pai, ou que o Pai é o Filho, que o Filho é o Espírito Santo. Nós não cremos em uma única pessoa, são três pessoas distintas, mas um único Deus que se revela. Uma vez, quando eu trabalhava no aeroporto, eu pude conhecer um rapaz que trabalhava numa farmácia. Ele era testemunho de Jeová, e às vezes ele trabalhava pela madrugada, passava aquele período de madrugada que não tinha uma pessoa andando, a gente ficava ali 2 horas conversando, com a Bíblia aberta. Eu trabalhava sozinho no quiosque, ele vinha lá, conversava, a gente passava lá horas conversando e debatendo. Uma vez eu perguntei para ele: ô André, me diga uma coisa, o que é onipotência para você? Eu estou terminando. E ele disse: onipotência, você concorda comigo que é um atributo que só pertence a Deus, todo poder, todo poderoso? Eu concordo. Você concorda comigo que só Jeová, todo poderoso, gosta de Jeová, né? Jeová, todo poderoso, tem todo poder? Concordo. Não, estou lendo com você. O que é onisciência para você? Você concorda que a onisciência é que Deus conhece todas as coisas? Eu concordo. Você concorda que você acha que o diabo não conhece todas as coisas, anjo não conhece todas as coisas, só Jeová Todo-Poderoso conhece? Você concorda comigo? Concordo. Não, vou correr com você mais uma coisa. E onipresença, você acredita que Gabriel é onipresente? Ele pode estar aqui? Não, concordo com você. Satanás, se descer, parar aqui, não pode pôr no estado ou no lugar, porque ele não é onipresente. Só Jeová Todo-Poderoso, ele pode estar em todos os lugares do tempo. Esse concordo, concordei com você mais uma vez. Eu disse para ele: não, você acabou de dizer e confirmar que o meu Deus é um Deus trino, um Deus que se revela em 3 pessoas, que meu Jesus, a quem eu adoro em si, é Deus, o Deus que se fez carne. Como assim? Você acabou de dizer que só quem pode ter todo o poder, conhecer todas as coisas, estar em todos os lugares é Deus. Jesus, ele tem todo o poder, conhece todas as coisas e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele diz na Apocalipse 8 que é o que há de vir todo-poderoso. Todo poder, não resta mais nada para ninguém. Todo poder é dado no céu. Todo o poder, não é verdade, é todo o poder. É todo o poder. Jesus, a Bíblia diz que não precisava ninguém testificar o que havia no homem, porque ele mesmo bem sabia o que havia no homem. Nem disse que foi o Espírito Santo que ajudou ele. Não precisava que ninguém avisasse, porque ele conhecia o que estava no coração do homem. E o mesmo Jesus que estava subindo disse: eu vou estar convosco todos os dias até a consumação do século, e aonde estiver 2 ou 3 reunidos, estarei presente ali com ele também. E o mesmo Jesus disse: quem ama a Deus, guarda a sua palavra em nós. Pai, Filho, Espírito Santo, viremos para ele e faremos nele morar. Jesus tem todo o poder, conhece todas as coisas e pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Aí ele disse: eu vou voltar, vou procurar resposta e vou lhe responder. Nunca mais me trouxe a resposta daquele argumento. Amém? Vamos ficar em pé, agradecendo a Deus por este culto de ensino, agradecemos a presença dos irmãos, da igreja, as irmãs. Hoje vai o número aqui conosco, os irmãos também não faltam, né? Marta, Ana Gera, toda terça-feira para estar aqui conosco, adorando a Deus, aprendendo a palavra do Senhor. Agradecemos os obreiros que devem ir ao culto, ao trabalho, à organização da igreja, para a glória de Deus. Amém? Amanhã tem princípio de oração aqui na igreja. Quinta-feira, EBD, Escola Bíblica Dominical. Os irmãos vêm para cá quinta-feira, vai estar aprendendo. O pastor Daladi, né, o supervisor da GBD, ele falou que vai fazer de tudo para estar aqui com os irmãos nesta quinta-feira. Eu não sei se vai ter algum previsto, mas irmãos, não é para estar aqui só porque o pastor vai estar aqui, não é? Os irmãos têm que estar aqui sempre aprendendo a palavra, mas é bom nosso pastor chegar aqui, meus irmãos aqui aprendendo. Ele vai querer aprender também, ensinar, trazer uma palavra, e vai ser evidência em nome de Jesus. Amém? E sexta-feira, o culto da oração para a campanha, estudo, os irmãos vêm também em nome de Jesus. Amém? Sábado à noite.
tem retalho lá em Casa Amarela. E domingo à tarde tem a confraternização do ADCA 15 aqui em Olinda, em nome de Jesus. Bem? Vamos orar aqui com o diácono Vinícius. Meus irmãos, vamos mascarar essas orações. Maravilhoso Deus, Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por este momento feliz de estarmos unidos e reunidos para juntos bendizer o teu nome e aprender a tua palavra. Muito obrigado, Jesus, por esta porção de ensino. Continua guardando esta palavra em nossos corações. Continua, Senhor, nos ajudando em tudo. Veja os teus filhos que com muita alegria, prazer e satisfação vieram, Senhor, te buscar nesta noite, buscar a tua palavra, buscar a tua presença. Senhor, queremos te pedir pela vida do pastor nesta noite. Continua ajudando ele e com a sua família. Queremos te apresentar esta regional. Continua, Senhor, com as tuas mãos estendidas. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dê uma noite de paz, um sono reparador. Tudo isso te pedimos e juntos te agradecemos. No nome de Jesus, teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão